Olá, queridos e amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. No último domingo entramos no quarto trimestre do nosso ano, das nossas lições, as lições do quarto trimestre. Nesse trimestre estudaremos a respeito da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela tem como finalidade, como objetivo, que a gente possa ali estudar a respeito da centralidade da pessoa de Jesus Cristo. É importante a gente entender quão importante Jesus é para a nossa vida cristã, para que a gente possa devidamente estar devidamente alicerçado a partir do exemplo dos hebreus ali, dos irmãos hebreus, que nós possamos compreender a grandeza da obra de Cristo por nós e a forma como nós devemos nos comportar diante disso, fazendo com que a gente possa absorver da melhor maneira possível os ensinos ali que nos são deixados pela carta aos Hebreus. Ok? O texto base da nossa lição, o texto que nós vamos estudar, ele se encontra lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, aquele que foi feito um pouco menor que o anjo, Jesus, coroado de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de nós, né? Em favor de nós, experimentasse a morte, tá? Então vamos lá. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o texto de Hebreus está mostrando essa realidade. Não é isso? Que pela graça de Deus, pelo favor de Deus, Jesus Cristo experimentou a morte para que pudéssemos adentrar ali a presença de Deus e sermos, como diz João 1,12, filhos de Deus, por meio da fé em Jesus. O objetivo da nossa lição é exatamente esse, né? Demonstrar que o Cristo encarnado realizou a obra redentora de Deus, sendo, após sua ressurreição, glorificado, né? E através deste milagre, através desta obra, nós somos participantes da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, olha a importância de Jesus. O texto quer exatamente mostrar, né, a lição quer mostrar a importância de Jesus para que nós estejamos ali na presença de Deus, para que nós sejamos participantes dessa graça bendita de Jesus Cristo. Tá? Esse é o objetivo da lição. Tá? A vida e a obra de Jesus, ela foi o cumprimento do plano eterno de Deus para a nossa salvação, e não um mero acontecimento histórico. Ou seja, como a gente viu na última lição, Deus já projetou salvar a humanidade perdida desde o tempo da eternidade. Não foi de supetão. Jesus não foi um plano B. Jesus estava programado para vir desde a eternidade, para que pudesse resgatar e salvar o homem que estava perdido. O que estava perdido é exatamente aquele que está o quê? Longe de Deus, que está afastado de Deus por conta do pecado. Nós não podemos ser indiferentes às coisas espirituais, né? Uma vez que fomos transformados pelo amor de Deus e pela misericórdia de Deus através da obra redentora de Jesus, nós temos que nos firmar, nós temos que perseverar na nossa fé em Jesus, ou seja, nós temos que observar essa fé em Jesus Cristo, ok? Nós vamos, então, a gente tem que perceber o quê?
que uma vez que fomos transformados pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Jesus, nós temos que viver em novidade de vida, como diz lá 2 Coríntios 5,17, nós somos uma nova criatura, ou seja, a gente tem que atentar não para as coisas da terra, do mundo, mas para as coisas de Deus e todos os benefícios que essa transformação que Jesus nos proporciona através da sua obra redentora, ela faz na nossa vida. Então entramos no primeiro tópico da nossa lição, que é o quê? Que é estar atentos às coisas espirituais. Que coisas espirituais são essas, irmãos? Primeira coisa que a gente tem que perceber é que a primeira coisa espiritual que a gente tem que estar atento, que a gente precisa estar atento, é o quê? É a fé em Jesus. A gente precisa estar atento à fé em Jesus, pois essa mesma fé que fez com que os nossos primeiros irmãos hebreus lá, eles encontrassem resistência, eles encontrassem oposição dos seus familiares e dos seus amigos. Por quê? Porque a fé em Jesus, no contexto, era tudo o contrário do que eles aprenderam, era o contrário daquilo que eles foram ensinados. Então, quando aqueles primeiros irmãos lá em Cristo Jesus, que eram hebreus, eles perseveravam na fé em Jesus, eles aceitavam e assumiam a sua fé em Jesus, logo em seguida vinham as dificuldades, vinham as oposições, as adversidades e a contestação daquilo que eles estavam fazendo, muito por parte ali da sua família, dos seus amigos. Eram os primeiros questionamentos que esses irmãos recebiam. Isso fazia muitas vezes com que esses irmãos eles enfraquecessem na fé, eles ficassem desconfortáveis com os seus familiares, com a sua vida social, com a sua convivência e com a sua intimidade com Deus. Isso fazia com que eles perdessem o foco e começassem a questionar a própria fé. Esses irmãos eles começavam a questionar a sua própria fé. Então eles precisavam ali a carta, eles precisavam dessa carta para que essa carta chamasse a atenção deles, no sentido de que eles voltassem a olhar para aquilo que era importante, que era a obra redentora de Jesus Cristo, que nesta obra, através dessa obra, Cristo nos tornava filhos de Deus, ele nos aproximava de Deus, e a despeito do que as outras religiões pregavam, a despeito disso, a despeito do que as outras religiões pregavam, de um Deus distante, de um Deus que não estava presente, de um Deus que vivia no seu mundo mágico e governava o mundo a partir dessa sua realidade imaginária ou mágica, que era atribuído a muitas pessoas. Então, Jesus estava apresentando um Deus próximo, um Deus do qual nós pertencemos, né? Nós fazemos parte da obra redentora quando a gente responde positivamente à obra de Jesus, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, recebemos essa graça divina de Deus, nós passamos a nos tornar parte dessa obra redentora, nós somos o resultado dessa obra redentora, a transformação que Deus faz na nossa vida, que nos aproxima, e nós constantemente temos aflições, temos lutas que são provenientes, inclusive, dessa fé em Cristo Jesus, dessa construção de fé em Cristo Jesus. Ela, às vezes, ela traz oposição para nós, e nós, muitas das vezes, nós nos acomodamos com a situação espiritual em que vivemos, ou nós deixamos nos influenciar por essas adversidades que são colocadas em oposição a nós. E aí nós vamos enfraquecendo a nossa fé, nós vamos nos distanciando do ideal de Jesus para nós. A falta de atenção às coisas espirituais pode trazer frieza e incredulidade no seio familiar, trazendo prejuízo para os nossos filhos. Um lar que não é ensinado, que Jesus não é ensinado,
um lar que a fé cristã ela não é administrada à família, ela não é colocada para a família, ela pode a longo prazo trazer prejuízo para gerações daquela família, gerações posteriores daquela família, né? Então, precisamos nos manter na fé. Por quê? Não porque Deus queira nos punir por causa dessa frieza espiritual, por causa desse afastamento, mas porque, naturalmente, esse afastamento que nós temos de Deus, ele faz com que a gente experimente desse próprio mal, entende? Desse próprio mal. Esse afastamento é um mal em si mesmo. Estar longe de Deus é um mal em si mesmo. É um afastamento que nos faz mal porque ele impede que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entramos então no segundo tópico da nossa lição, que é o quê? Jesus compreende a condição humana. Muito bem, a encarnação de Jesus Cristo, ela é um acontecimento extraordinário e único na história. Por quê? Porque ela nos aproxima de Deus a despeito, como falamos anteriormente, das outras crenças, né? A crença que prega o Deus distante, o Deus que não se importa com sua criação, o Deus que governa, que criou, como dizem os deístas, né? Deus criou o homem, criou o mundo e deixou o homem entregue à sua própria sorte, criou as leis da natureza e não interfere na relação humana. É um Deus indiferente, é um Deus distante, que tem mais com que se preocupar do que com os homens, com a humanidade, com a sua criação. Não é? Jesus ele quebra essa distância entre o Criador e a criatura, ele quebra essa distância entre o Senhor e os seus servos, ele quebra a distância entre a divindade e o seu adorador. Ele não só quebra essa divindade, essa distância entre a divindade e o adorador, como ele liga o adorador à divindade. Né? Jesus estava em si, né? Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. E deu ao homem o ministério da reconciliação, ou seja, o homem é o portador do evangelho que salva, que traz. Mas Jesus é o Deus que se ligou à humanidade. Jesus é o Deus que se ligou à humanidade, à natureza humana de Jesus. Jesus sentiu os mesmos sentimentos, sentiu as mesmas dores, sentiu as mesmas angústias e aflições que todos nós sentimos, queridos. Porque nós fomos visitados pelo Cristo do Senhor, que viveu todas as sensações e os sentimentos e as realidades às quais nós vivemos, nós enfrentamos todos os dias. Jesus ele conhece a humanidade de uma maneira experimental, ele conhece a humanidade de uma maneira profunda, de uma maneira existencial, né? A encarnação de Jesus, ela trouxe Deus não no sentido de igualdade, porque nunca seremos iguais a Deus, mas no sentido de que Deus, através da pessoa de Jesus, ele sentiu as nossas angústias, os nossos dores, o nosso sofrimento, inclusive conheceu a morte através da pessoa de Jesus Cristo, né? E essa visitação do Filho de Deus, ela está no centro da pregação dos apóstolos, porque Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus veio mostrar a pessoa de Deus para nós. Jesus veio mostrar o poder de Deus, a preocupação que Deus tem com cada um de nós, o desejo de Deus de que nós estejamos na sua presença, para que vivamos uma vida boa, uma vida agradável a Ele, uma vida perfeita, né? Para que nós restauremos aquela condição que nos fora dada na criação, que foi obscurecida pelo pecado, que foi afetada pelo pecado, que nos trouxe distância de Deus,
no sentido de que, não de que Deus estivesse distante, mas de que nós não pudéssemos ver a Deus ou sentir a sua presença por conta da obscurecência que o pecado promove no homem sem Cristo Jesus. Então Jesus, ele veio, ele nos visitou, ele trouxe o verbo de Deus, ele veio como verdade de Deus para nós, e veio na prática, e veio ali nos mostrando que era possível sim olhar para Deus, que era possível sim estar na presença de Deus, que era possível sim ter uma relação filial com Deus, e através da pessoa e da obra de Jesus, essa relação filial se constrói através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que abre para nós a porta para Deus. Deus está próximo e recompensa a todos aqueles que esperam nele. Jesus mostrou isso na prática, né? Que Deus recompensa a todos aqueles que esperam nele, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que ousaram acreditar e responder positivamente a sua mensagem. A gente vê isso na mulher do fluxo de sangue, o filho da viúva de Naim, a gente vê no endemoniado gadareno, a gente vê na transformação promovida na vida de Zaqueu, a gente vê Jesus recompensando a fé dessas pessoas, a crença no seu poder, na sua virtude, na sua glória. Jesus coroado de glória, Jesus glorificado, Jesus ressurreto, Jesus presente na vida do homem, próximo, junto, ligado. Estamos ligados a Deus através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus, ela tem que ser sempre firme, sempre forte e irrefutável em Cristo Jesus, a fim de que estejamos ali sim, sempre debaixo da graça do nosso Deus. Então entramos no terceiro tópico da nossa lição. Qual o terceiro tópico da nossa lição? Em Cristo temos um sentimento de pertencimento. Em Cristo podemos viver um sentimento de pertencimento a Deus. Por quê? Porque Ele nos traz um lar para habitar, Ele nos traz uma família espiritual com muitos irmãos, né? Nós pertencemos a Deus através de Jesus, né? Deus, ele é o nosso Pai Celestial por meio de Cristo Jesus. João 12 diz lá que, mas todos quanto creem, Deus o poder de serem filhos de Deus, a saber, o que creem em Cristo, né? Os que nele creem, os que creem em Cristo Jesus. O que João está dizendo? João está dizendo que nós não somos mais criaturas de Deus, que nós deixamos o estado de criatura de Deus e nos relacionamos com Ele como filhos amados, como filhos queridos, conquistados através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós vivemos uma nova realidade através de Cristo Jesus. Nós pertencemos a Deus não mais como criaturas que foram criadas à sua imagem e semelhança, mas como filhos amados, conquistados e comprados pelo sangue de Jesus. É uma nova perspectiva de vida, é uma nova condição de vida, é uma nova realidade para ser vivida. E o autor ele enfatiza isso, que através de Jesus, através da sua obra, através da sua pessoa, nós constituímos para nós um viver em Cristo Jesus, um viver, um pertencimento, um sentimento de pertencimento a Deus. Eu sou filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Esse é o sentimento, irmãos. Deus não está longe, Deus está perto, Deus está próximo, como o pai que socorre os filhos que estão feridos, como o pai que orienta os filhos no meio da angústia, como o pai que protege os filhos diante da aflição. É uma outra relação, é um outro entendimento de relação, é uma outra construção de realidade. A lei ela restringia esse acesso, era um acesso formal, um acesso de determinada distância, onde Deus era o nosso Senhor. E quando Cristo ressuscita, ele paga lá o nosso preço na cruz e ele ressuscita, ele passa a se identificar como Senhor e Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O autor ele vem nos chamar através
da lição da quarta de Hebreus, que nós devemos olhar para Deus como Deus do Deus, Senhores dos Senhores, como se pertencêssemos, né? Porque nós pertencemos ao reino de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de aguçar essa percepção, de aceitar essa percepção. Embora ouça falar, embora repita falar, muitas pessoas elas têm dificuldade de sentir-se filho de Deus, de sentir-se próximo de Deus, de sentir-se alvo do amor e da misericórdia de Deus. Muito por conta dos seus pecados, muito por conta das oposições que se impõem a nós por causa de Cristo Jesus, muito por causa das provações que nós somos sujeitos, muito por causa das tentações que se colocam diante de nós a fim de nos afastar do Senhor. Nós, através de Cristo, nós temos esse sentimento. Por quê? Porque esse sentimento ele nos livra do medo da morte e do castigo eterno. Por quê? Porque Jesus é o perfeito mediador entre Deus e os homens. A obra de Jesus ela é inquestionável. A obra de Jesus é imutável. A obra de Jesus ela não perde o seu efeito. Então, através de Jesus, uma vez colocados na presença de Jesus, nada pode nos tirar de lá. Então, Jesus, a morte já não é mais um inimigo. A morte já não é mais um objeto de tormento por conta da nossa eternidade. Por quê? Porque nós temos paz e confiamos nas promessas de Deus através de Jesus. Entender que Jesus é um mediador perfeito é entender que a sua obra não pode ser desfeita. Uma vez que Jesus morreu na cruz, e uma vez que você manifestou a fé em Jesus Cristo, nada pode mudar essa realidade. Nada pode mudar essa realidade. Porque ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz. Ninguém pode desfazer a obra de Cristo Jesus. Então ele é um mediador perfeito, porque ele é homem Deus. Ele tinha em si a divindade. E isso fez com que, embora ele não pudesse pecar sendo humano, ele sentisse e se aproximasse de nós em essência. Podemos confiar a nossa vida atual e futura nas mãos de Deus, que é o nosso Pai Celestial. Nós temos total confiança em Deus, total confiança no seu poder, total confiança no seu amor e na sua misericórdia. Por quê? Porque Ele nos garante uma eternidade ao seu lado, uma eternidade na glória. Porque assim como Jesus foi coroado, está à destra de Deus, um dia nós nos encontraremos com Ele, estaremos lá com Ele, gozando de todos os benefícios que a graça de Deus traz para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em estar conosco nessa manhã. Que Deus abençoe.